Estamos vendo nos ensinamentos do Rav Shneur Zalman o significado profundo e místico por trás do estudo da Torá, da mitzvah de estudo da Torá. E ele estava nos descrevendo, tem nos explicado de forma profunda todo o efeito espiritual que se obtém, um efeito único e maravilhoso que se obtém através do estudo da Torá. E esse alcance espiritual que se obtém através do estudo da Torá é superior, inclusive, ao de todas as mitzvot, e isso explica a afirmação dos nossos sábios que o estudo da Torá equivale a todas as mitzvot, se equipara a tudo. Mas em seguida ele nos falou que isso se aplica com uma condição. Inclusive, a partir disso, ele nos explicou também por que os nossos sábios em todas as épocas, particularmente os sábios talmúdicos da Mishnah, da Guimará, se dedicaram com tanto afinco durante tanto tempo ao estudo de todos os pormenores e minúcias relacionadas com as mitzvot. Mesmo se tratando de coisas triviais, às vezes até aos nossos olhos, assuntos banais, assuntos de ordem terrestre, mesmo que não eram assuntos altamente espirituais ou inspiradores, mas como nós dissemos, uma vez que a essência divina está embutida dentro da Torá, porque a Torá é a sabedoria divina, e no caso de Deus, Ele e a sabedoria são uma coisa só. Diferente das criaturas que obtêm sabedoria, conhecimento de fora, Deus tem a sabedoria intrínseca. Ele e a sabedoria são uma coisa só, ele não há nada fora de Deus, e ele não depende de nada e ninguém, porque ele é absolutamente perfeito em si próprio. Por isso, ele e a sabedoria são uma coisa só. Em outras palavras, quando estudamos a Torá, na Torá está contida a sabedoria divina. Então, na realidade, a Torá é uma expressão da própria essência de Deus, e com isso unificamos a nossa essência, a essência da nossa alma com a essência divina. Mas nos explicou em seguida o Alter Rebbe que para que isso aconteça de fato, então há uma condição sine qua non, há uma condição prévia, que é a anulação por parte da pessoa. Que a pessoa anule o seu ego, anule a sua arrogância, seu orgulho, que a pessoa estude Torá por amor à Torá, não com segundas intenções, não com outras finalidades, não para engrandecer às vezes até o seu ego. Olhe como eu sou sábio, como eu sou erudito, como eu conheço a Torá. Então, essa absolutamente não é a forma apropriada de estudar a Torá. Esse tipo de estudo não vai espiritualizar nem elevar mais a pessoa. E esse tipo de estudo, ou estudo com segundas intenções, não vai aproximar ou conectar a pessoa a Deus. Esse efeito só pode ser obtido quando a pessoa deixa de lado seu ego, seus interesses, suas intenções, seus desejos pessoais, e coloca em evidência só a vontade divina. Aquela pessoa que estuda a Torá pela Torá, por amor à Torá, sabendo que a Torá é a sabedoria divina, a essência de Deus, por isso a pessoa quer se conectar à Torá para estar em conexão a Deus. Então, o Alter Rebbe estava nos explicando a partir disso o dito dos nossos sábios no Talmud. Em função disso afirmaram os nossos sábios, Kol haomer en li ela Torá, afilo Torá en lo. Por isso, disseram eles, todo aquele que afirma, eu não tenho nada além da Torá, então na realidade mesmo Torá ele não tem. Então, aquela pessoa que diz que ela está se fixando apenas no estudo da Torá, mas ela não se concentra também, por exemplo, em fazer o bem para o próximo, em praticar bondade e caridade, ou até em se destacar no cumprimento das mitzvot e na oração, etc. Aquela pessoa que diz, olha, estou tão concentrado no estudo da Torá que nem tenho tempo para outras coisas. Na realidade, está faltando na sua própria Torá. Está faltando na essência da sua Torá. A própria Torá ele não possui. Nos explica o Alter Rebbe, para que possa de fato haver essa fusão da alma, da essência da alma com a essência divina, com a luz infinita de Deus, através do estudo da Torá, Bereuta deliba talha milta. Então não basta apenas o estudo intelectual, não basta apenas a pessoa estar
lendo, estudando ou mesmo entendendo o texto, e aqui se trata de um texto bíblico, um texto sagrado, mas se apenas o intelecto da pessoa estiver envolvido, a pessoa está estudando e entendendo, mas o seu coração não está envolvido nisso, se a pessoa não está sentindo a presença de Deus dentro do estudo da Torá, se a pessoa não está sentindo essa conexão com o divino, não está percebendo e vivenciando a sabedoria divina por trás da Torá. Ele está estudando, está entendendo, mas ele não percebe e está longe disso, distante desse conceito de que a Torá é algo divino, é algo elevadíssimo. Como nós dissemos, tzadikim, pessoas altamente espiritualizadas, diferente de nós, pessoas simples, medíocres e talvez com uma espiritualidade, um alcance espiritual limitado, uma insensibilidade espiritual forte. Os tzadikim, eles conseguem vibrar e sentir, e muitas vezes eles não só sentem na hora do estudo algo, mas isso pode levá-los até a um transe espiritual. Mas mesmo de nós, que talvez não temos toda essa capacidade, toda essa sensibilidade espiritual aguçada, se espera pelo menos a atitude e a postura de não perder de vista o conceito da divindade da Torá. Que a Torá é algo divino, é a vontade de Deus. Então aqui o que está em evidência não deve ser o meu intelecto, a minha lógica, as minhas conquistas intelectuais, e sim o que deve estar em evidência é a minha conexão com a sabedoria e vontade de Deus. E isso exige por parte da pessoa uma renúncia ao seu ego, uma autoanulação. E a pessoa deve desejar essa anulação. Eu quero deixar de lado as minhas aspirações, os meus desejos, as minhas ambições, e eu quero colocar em evidência aqui a vontade de Deus, a sabedoria divina, a conexão com Deus. A pessoa precisa desejar, de fato, essa anulação. Então, o Alter Rebbe aqui tem nos explicado para que de fato ocorra essa fusão da essência da alma da pessoa com a luz infinita de Deus. É necessário que o estudo da Torá seja feito na linguagem dos nossos sábios, lishma, limud Torá lishma, estudo da Torá em nome da Torá, para a própria Torá, pela própria Torá, sem segundas intenções, sem outros interesses. Em outras palavras, que a pessoa deseje, pelo menos que ela tenha isso, não só em mente, mas no seu coração, que ela queira de verdade lekasher nafsho la Hashem, vincular a sua alma a Deus através do estudo da Torá. Torat Hashem chevtzo, na linguagem do versículo, que a Torá divina é o seu desejo. A pessoa deseja aqui a Torá, por quê? Porque ele percebe que a Torá é divina, a Torá é a expressão de Deus, a Torá contém dentro de si a essência divina. E que o estudo da Torá por parte da pessoa não seja apenas visando acumular muito conhecimento ou ter grande sabedoria, etc. Como a pessoa chega a cultivar esse desejo por anulação? Porque não é uma coisa simples. O nosso amor próprio é muito forte e intenso. E aqui não é só uma questão de autoestima. A autoestima pode ser uma coisa saudável e necessária, mas nós temos, por vezes, e não só por vezes, muitas vezes, um amor próprio tão intenso, tão forte, que isso está ligado não só ao instinto de sobrevivência, de preservação pessoal, mas a vontade do eu sou mais eu, né? de inflar o nosso ego, de satisfazer o nosso ego. Então, como se chega a esse nível espiritual que aquele nos descreve, da pessoa desejar de fato essa autoanulação diante de Deus? E aqui ele vai nos explicar, ele vai voltar à temática, aos conceitos do Shema Israel, da oração principal nossa, aquela parte que pela Torá é uma mitzvah recitar todos os dias, de manhã e à noite, a recitação do Shema Israel, que é a proclamação de fé judaica, fé monoteísta, a proclamação da unidade e unicidade de Deus.
Então ele nos diz, então ele nos diz como pode se cultivar essa anulação a Deus, como a pessoa pode estudar a Torá de forma elevada, com essa atitude de anulação diante do divino. Isso ocorre através da introdução, quando previamente ele se prepara para isso, ele atinge esse estado de espírito, como e quando, através da leitura do Shema e da oração. Na hora da oração é quando nós devemos nos anular diante de Deus, quando nós devemos cultivar esse sentimento de elevação e de anulação. Isso ocorre durante a reza, durante a leitura do Shema, mais especificamente durante a oração. Quando a pessoa conseguiu se imbuir desse sentimento de anulação, de autoanulação durante a reza, depois quando ele vai estudar Torá, então a sua Torá pode ser aquele instrumento que o conecta com a divindade, que conecta a essência da sua alma à luz infinita de Deus. Então, aqui ele nos traz, o Alter Rebbe, uma explicação mais profunda sobre o dito dos sábios no Talmud que nós mencionamos. Os sábios mencionam que aquele que afirma que tem apenas Torá, então, na verdade, mesmo Torá está lhe faltando. Se nós observamos a continuação desse dito dos nossos sábios no Talmud, o que significa não ter apenas Torá, dizem que apenas, então, somente estudo da Torá não é bastante, não é suficiente, é necessário também Gmilut Chassadim, prática de bondade. Aqui o Alter Rebbe, num sentido mais espiritual dessa afirmação, ele vai nos dizer que além do estudo da Torá, é necessário também, e particularmente, a tefilá, a oração, especialmente a concentração, intenção, na hora da leitura do Shema. Mesmo que nas palavras dos nossos sábios se diz que aquilo, o complemento para o estudo da Torá e Gmilut Chassadim, é a prática de bondade, na verdade, nos traz o Alter Rebbe de outras fontes rabínicas também, que a concentração na hora da reza também está inclusa dentro do conceito de prática de bondade. Então, sem entrar em todos os detalhes disso, mas assim consta no Talmud, na Gemara e etc., que isso faz parte também. Portanto, o que está querendo nos enfatizar aqui o Alter Rebbe é que não basta apenas o estudo da Torá, mas tem que haver também, já que o estudo da Torá só é eficaz, só surte esse efeito espiritual maravilhoso, quando a pessoa estuda a Torá com sentimento de autoanulação, onde e como se obtém essa anulação? Através da oração e particularmente na recitação do Shema. E aqui ele vai nos explicar que esse é o conteúdo mais profundo, o conteúdo espiritual e o objetivo espiritual da leitura do Shema todos os dias, de manhã e à noite, e na hora da reza em geral, que esse é o objetivo nosso. Conforme ele traz aqui dos mestres hassídicos de Ikar Tefilá e Kriyat Shema, que a parte essencial da reza é a leitura do Shema, o Shara Tefilá, o Biura Kriyat Shema. Assim dizem os mestres cabalistas que todo o resto da oração, inclusive até o Shmona Esrei, que tecnicamente é aquela reza de pé, em sentido, silenciosa, etc., mas ele nos diz que todo o resto da oração, da reza, é apenas como se fosse um complemento e uma explicação, um comentário sobre o Shema. Mas o Shema, ele sintetiza e reduz, ele sintetiza e resume o objetivo espiritual que devemos conseguir obter durante a reza. E qual é esse objetivo? Leitorer beratzon pnimi, leidabek beor ein sof baruch hu, que a gente desperte dentro de si uma vontade profunda de conectar-se a Deus. Esse é o objetivo nosso na reza, na oração, despertar um desejo, uma ânsia de se conectar à luz divina infinita da forma mais perfeita, da forma máxima possível para nós, criaturas, ad kedei leitbater mimetziuto belokut, e que a gente seja absorvido, que a gente se conecte com a divindade. Para poder se conectar com a divindade, nós já falamos várias vezes, para isso nós precisamos perder ou deixar de lado a nossa individualidade, para nos absorvermos dentro da divindade, como a gente já falou várias vezes, como aquela gota de água
no conta-gotas, no tubo de ensaio, que é depositada no oceano. Então ela se perde, se confunde com toda a grandeza do oceano. Ou a chama do fósforo, que é jogada na labareda, na grande fogueira, que também ela perde a sua identidade, sua individualidade. Da mesma forma, também espiritualmente falando, nós devemos ansiar se anular diante de Deus, sendo absorvidos dentro da divindade. No momento que nós somos absorvidos na divindade, então isso significa anulação. Nós deixamos de lado a nossa identidade pessoal, a nossa individualidade, o nosso ego.